Porque desde a posse de Javier Milei como novo presidente, a Argentina diminuiu drasticamente a compra de produtos brasileiros. De janeiro a abril, segundo os dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, as exportações do Brasil para os argentinos caíram quase 30% em relação ao mesmo período de 2023. Agora, um fator atípico que ajuda a explicar essa queda em 2024 é o aumento da venda da soja à Argentina que aconteceu em 2023, após uma seca muito severa que o país vizinho enfrentou. Agora, porém, esse problema na Argentina não existe mais. E o governo de Javier Milei conta com a safra para ajudar na entrada de dólares. Você, Dávila, o que pode explicar essa diminuição na necessidade de importar produtos brasileiros para a Argentina, para além dessa questão pontual da soja? Eles enfrentaram uma seca severa e precisaram importar grandes quantidades de soja. Mas que reflexão a gente pode fazer diante desse momento da Argentina? Olha, Canhato, o que vem acontecendo na Argentina é uma queda brutal do poder aquisitivo por causa do desastre que foi o peronismo. A renda despencou, a inflação disparou e, portanto, carro, geladeira, eletrodoméstico, que eram coisas que a gente vendia para a Argentina, não tem público para comprar isso. Aliás, as pessoas estão tendo dificuldade de sobreviver na Argentina. Então, assim, esse desastre do peronismo acaba afetando demais o que a gente chama do consumo de produtos supérfluos. E isso afetou, sim, esse comércio bilateral Brasil e Argentina. Agora, do jeito que a Argentina caminha no governo Milei, entendo que nós vamos passar ainda por um vale de uma recessão, como o próprio Milei já falou para a população argentina, mas nós vamos ter luz no fim do túnel. E provavelmente, se tudo andar bem, no fim do ano, passando o pacote ônibus aí no Senado Federal, que é muito importante, essas medidas fundamentais de ajuste da economia, abertura da economia, redução do gasto público, foi aprovada na Câmara, agora precisa ser aprovada no Senado. Se for aprovada no Senado, a economia argentina vai começar a reagir rapidamente, como já está, com a queda brutal da inflação, e eu espero que até o fim do ano essas exportações retomam num ritmo muito maior do que atual. Pois é, agora, delegado Palumbo, o senhor na condição de parlamentar, observando o que vem sendo feito na Argentina, Javier Milei tentando implementar várias medidas, algumas dificuldades no Congresso na relação com os congressistas argentinos, mas enfim, o que a gente tem observado, ele está fechando a torneira, só que a caminhada é difícil, né? Para chegar ao objetivo principal, naturalmente, ele vai apanhar muito da oposição, vai sofrer retaliação por parte dos congressistas peronistas. Agora, a população sofre. Como que um político, um administrador tem que lidar com essa situação? Porque ao mesmo tempo que ele implementa medidas mais difíceis, tem uma parte da população que muitas vezes não tem dinheiro para comprar comida, né? É uma situação extremamente delicada. Olha, ele falou que ia piorar muito antes de melhorar. E é exatamente isso que está acontecendo. A situação não é boa e não é só no comércio, não, é na educação também. Os alunos de medicina da Argentina estão migrando para o Paraguai. Mensalidade de R$400 e aqui no Brasil a mensalidade, a média é de R$10.000. Mas ele está no caminho certo, porque ele está cortando gastos, enxugando a máquina, querendo diminuir os ministérios. E isso não acontece aqui no Brasil. Aqui a gente vê o oposto. E isso é uma bomba que vai explodir uma hora. Não sei na mão de qual presidente, mas vai explodir, porque o dinheiro não é ilimitado. O dinheiro acaba. E isso, a gente só consegue evitar isso se a gente tiver economia. Eu falo isso sempre. Eu não posso ganhar 10 e gastar 20. Eu não posso fazer isso que a gente faz com o dinheiro público, essa gastança exacerbada de dinheiro público como se fosse ilimitado. E não é ilimitado. A conta aqui no Brasil vai chegar. E vai chegar para os mais pobres, como está acontecendo lá na Argentina. Só que o Milei agora está tentando fazer o caminho inverso do peronismo. Mota, as medidas que vêm sendo implementadas por Javier Milei, alguns feedbacks positivos, né? O país tem registrado superávit mensal, pelo menos isso aconteceu no último trimestre, salvo engano, e além disso, um relatório elogiando a adoção de algumas medidas por parte do FMI, mas essa notícia em destaque, a venda de produtos brasileiros para a Argentina despencou
na casa de 30%, Mota. A gente pode comparar a situação da Argentina com a de uma família. Imagine uma família que tinha um pai irresponsável, que gastava muito mais do que ele ganhava, levava a família para viajar para a Europa, para os Estados Unidos, para a Disney, comprava brinquedo para as crianças, roupa nova para a mulher todos os dias e ia acumulando uma dívida que um dia ia explodir e a família ia perder tudo. De repente, o pai mudou de atitude. Agora ele está gastando menos do que ganha. Lógico, a família começou a achar ruim. Ela ia toda hora para a Europa, para os Estados Unidos, agora não vai mais para lugar nenhum. Mas a família está economizando dinheiro, está fazendo uma poupança, reduzindo a sua dívida, está garantindo um futuro melhor para as crianças e, no futuro, uma aposentadoria para os pais. É isso que está acontecendo na Argentina. Eles saíram de uma fantasia que ia acabar em desastre e vieram para a vida real. Agora, essa mudança é uma mudança virtuosa, porque ela vai, daqui a um tempo, trazer resultados maravilhosos, não só para a Argentina, mas para todos os países com os quais a Argentina tem comércio. Pois é, mas, Dávila, as perspectivas parecem muito boas realmente. Javier Milei está fazendo a lição de casa e a maior parte dos especialistas elogiam e enaltecem essas medidas que são tomadas. Mas como administrador público, o gestor tem que observar essa situação que envolve a parcela mais sensível, mais vulnerável da população. Você acha que em algum momento ele vai ter que tirar o pé do acelerador, pensar em uma alternativa que vá na contramão do que ele defende, tipo um benefício social, por exemplo? Não, ele fez a coisa certa. O que ele fez? Ele aumentou o benefício social, ele aumentou o tal do Bolsa Família argentino. Então ele fez a coisa certa, ele deu mais dinheiro para os pobres e cortou ministério, cortou funcionalismo público, diminuiu o tamanho da máquina do Estado. Então, é importante o governante dar o exemplo de austeridade. Aliás, viajou de avião comercial, né, quando viaja para fora. Então, tudo isso são exemplos de austeridade muito importantes para dizer para a população, olha, eu estou como vocês, cortando na carne do governo. Mas esse diminuir o custo do Estado permitiu que ele desse aumento para os mais pobres. Agora, o problema é que a inflação ainda está comendo. A inflação saiu de 200% para 40%, mas ainda tem inflação. E isso, evidentemente, não é reajustado e as pessoas sentem todo dia quando vão ao supermercado fazer suas compras que o teu dinheiro compra cada vez menos. Eu gosto de recordar aqui que na época que o Brasil tinha 60% de inflação ao mês, eu me lembro que eu tomava conta de uma propriedade, de uma fazenda do meu pai, eu tinha que pagar todo mundo o salário na porta do supermercado. Eu levava dinheiro, todo mundo na porta comprava, porque se ele passasse 2 dias depois para comprar, ele não conseguiria comprar todos os produtos do mês. Então é uma loucura viver num país que tem ainda 40% de inflação lá, e nós era 60% por mês, então ainda é muito alto. Então, mas ele fez a coisa certa, foi aumentar o ganho dos mais pobres, cortar benefício do Estado e do funcionalismo público, reduzir despesas. Agora, o que está na alçada dele, ele já fez. Tanto já fez que o plano do Milei é um plano hoje elogiado pelo FMI, pelo Banco Mundial, por todas as instituições internacionais. Agora ele precisa aprovar as leis. E essa é a grande batalha do Milei. Agora é o Milei político que precisa vencer. E por isso a aprovação dessas medidas no Senado, que é sim uma trincheira do peronismo, vai dar muita dor de cabeça. Então ele vai precisar fazer muita articulação política com os governadores, para os governadores pressionarem os senadores e conseguir aprovar. Se aprovar esse pacote, que a gente chama de lei ônibus, que é uma série de medidas importantes de restauração do estado da economia, a Argentina vai voar, para a tristeza de muita gente da esquerda que apostava na derrota de Milei. Pois é, eu vou pegar justamente esse ponto e repercutir com o delegado, mas só queria lembrar, você saudosista, lembrando dessa época não muito boa, na administração do Sarney, salvo engano, né, nos anos 80, foi instituída a prática da compra do mês, né? A pessoa pegava aquele dinheiro, fazia a compra do mês, porque ao longo da semana muitos produtos eram reajustados, não era isso? Exatamente, se passasse 2, 3 dias não conseguia fazer a compra do mês. É verdade, hoje as pessoas fazem a compra de mês mais pela comodidade, não precisar ir toda semana
ao supermercado. Agora, delegado Palumbo, o Dávila trouxe um aspecto que eu acho importante a gente destacar em relação à grande possibilidade da Argentina dar certo em pouco tempo, talvez em 2 anos. Você acha que isso não pode mexer na percepção também de candidatos e do eleitorado aqui do Brasil? Porque, assim, Javier Milei não é alinhado com políticos de esquerda. Eu fico pensando se os candidatos mais à direita tentarem utilizar como exemplo Javier Milei, talvez possa ser um ingrediente diferente, interessante para as muitas discussões que vão acontecer na campanha de 2026 visando a presidência da República. Não é mesmo, delegado? Exatamente isso, Caniates. Pode ter certeza que a esquerda brasileira não quer a prosperidade da Argentina. Eles não querem que o Milei dê certo, porque aí vai mostrar o fracasso deles aqui. O Milei, ao contrário do governo daqui, ele não quer sustentar a população inteira com bolsas família, por exemplo. Isso é um absurdo, isso é uma manobra de voto. A gente tem que ensinar as pessoas a pescar. Você pode ajudar por um período, mas aqui no Brasil é eterno. É eterno. Muitas cidades do Nordeste, as pessoas não querem trabalhar. Eles preferem receber o Bolsa Família. Contei isso aqui também algumas vezes. Uma vez fui cumprir mandado numa comunidade de São Paulo. A mulher abriu a porta lá, acho que era umas 10, 11 horas. Falou, espreguiçando, falou, agora eu vou pegar meu dinheirinho do Bolsa Família para tomar minha cervejinha. Não vai querer trabalhar. Então, eu acho que o Milei está no caminho certo, mas a esquerda brasileira não quer a prosperidade da direita argentina. Quer fechar rapidamente você, Mota? Quero sim, o delegado Palumbo está certíssimo. A gente lembra do que a Margaret Thatcher disse, que toda sociedade precisa ter uma rede e uma escada. A rede é para amparar aqueles que, por qualquer situação, não têm condição de cuidar de si próprios. E a escada é para deixar aqueles que têm iniciativa, força de vontade, energia, que subam, que cheguem tão alto quanto eles conseguem. E as ideias estão por trás disso tudo, Caniato. E aí eu quero lembrar a você que em 2021, se eu não me engano, eu participei de uma edição do CEPAC, que é uma conferência conservadora, que aconteceu em Campinas, e uma das mesas redondas incluía um representante de um país que eu não me lembro quem era, tinha o deputado Eduardo Bolsonaro e tinha um representante da Argentina, um representante muito descabelado, curioso, cheio de ideias diferentes, chamado Javier Milei. Então, tudo começa com as ideias certas. Tá certo. E a gente vai seguir naturalmente acompanhando o avanço da política de Javier Milei, essas medidas que são implementadas, porque eles estão ao nosso lado, tudo que acontece lá, de certa maneira, repercute e tem a ver também com a dinâmica da nossa política.